Oi, mais uma semana começando e hoje eu queria trazer para vocês uma palavra que está lá em Jó, no capítulo 33, a partir do versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Sim, Deus fala com a gente o tempo todo. Ele está o tempo todo falando com a gente. Esse final de semana eu tava com um pensamento assim que ia e voltava, sabe? De um problema que eu tô e que eu não tava conseguindo resolver esse problema. E eu tava assim, puxa vida, eu precisava tanto que Deus me ajudasse a solucionar esse problema. Eu preciso tanto que Deus fale comigo, que Deus me diga o que eu devo fazer, como eu devo sair dessa situação. E Deus já estava falando. Eu parei de pensar um pouco naquele problema, eu me desconectei daquele problema, que eu via que não ia ter solução se eu ficasse ali martelando, pensando, perdendo meu tempo, gastando a minha energia em cima daquele problema. E aí o que eu comecei a fazer? Fui distrair a minha mente, fui esvaziar, fui silenciar o problema. Silenciar, eu fui silenciar o problema, silenciei ele. Como eu silenciei esse problema? Eu fui distrair a minha mente, eu fui ler um livro, eu fui assistir meus cultos, minhas pregações, né, que eu gosto de assistir no final de semana. E aí, Deus mandou para mim um versículo. Esse versículo é um versículo assim que eu digo que sempre que eu tô muito aflita, ele aparece para mim, que ele conforta o meu coração. E aí eu já fui me acalmando com aquilo, né? Eu fui entendendo o que Deus estava me dizendo através daquele versículo. Aí eu fui ler um livro, naquele livro estava o mesmo versículo falando a mesma coisa e a explicação do jeito que eu precisava ler naquele dia. À noite eu fui assistir um culto e o pastor falou do mesmo versículo. Gente, olha o tamanho da Bíblia. Quantos versículos tem aqui dentro? Como que em um único dia aparece para mim essa mensagem 3 vezes. É muita coincidência. Tem muitos versículos para aparecer para mim, mas logo naquele dia que eu estava precisando, aquele versículo apareceu para mim 3 vezes. Era Deus me falando, me explicando e me confirmando o que eu precisava escutar. Assim que eu me converti, eu queria muito entender como que Deus falava com a gente, né? Eu falava, gente, vinha uma pessoa me contar que Deus falou que era para eu fazer isso. Eu falava, gente, como que Deus fala com ela e não fala comigo? Eu achava que Deus tinha seus preferidos, porque não era possível uma coisa daquela. Como que Deus fala? Para mim, Deus falava de forma audível, né? Será que eu vou escutar um dia Deus falando comigo? Eu queria muito escutar de forma audível. Já aconteceu. Depois disso, eu tive uma experiência, sim, que Deus falou de forma audível para mim, de uma situação que ele disse que não aconteceria, e de fato não aconteceu. E em sonhos também, ele fala com a gente, ele já falou comigo em sonhos. Teve uma vez que eu estava muito sedenta da palavra, sabe? Eu estava lendo demais, eu estava buscando demais e eu estava sentindo muito a presença de Deus comigo. E isso me deu medo, me deu muito medo, porque eu não queria sair daquele lugar, sabe? E aí quando eu sentia que eu estava esfriando um pouquinho, eu implorava, meu Deus, não me tira desse lugar que eu tô, por favor, fica comigo. E aí veio um sonho, e um sonho, Deus me mandou aquela passagem que Moisés
tá fazendo a passagem, né, com os hebreus, e aí eles estão em um conflito, em uma guerra, enquanto Moisés e Ur estão com as mãos para cima, as mãos levantadas, o povo dele tá ganhando, e quando Moisés abaixa a mão, o povo dele começa a perder a batalha, né? E aí eu entendi tudo. Eu precisava manter as minhas mãos em pé. Eu tinha que continuar com as minhas mãos levantadas. Eu precisava continuar dependendo do Senhor. Eu entendi que eu precisava dele junto comigo mais do que nunca. Que eu não podia abandonar minha rotina de oração, a minha rotina de devocional, a minha rotina de leitura bíblica. Nós, cristãos, somos dependentes da palavra de Deus. O principal canal que Deus fala com a gente é através da nossa Bíblia. Ele sempre que você abrir a sua Bíblia, que você orar, que você pedir o discernimento do Espírito, Deus vai mandar uma mensagem para você. Ele vai falar com você. Você precisa estar disponível. Você precisa estar atento ao que Deus quer falar. Nem sempre vai ser na Bíblia. Às vezes vai ser num sonho, às vezes vai ser de forma audível. Mas Deus vai falar com você. Ele quer falar com você. Esteja disponível. Deus fala com a gente através das situações também que a gente vive, né? Semana passada meu filho estava brincando na rua com um amiguinho dele. E aí o amiguinho vendeu para ele. Meu filho ama dinossauros, ele ama, ele é apaixonado, ele conhece todas as espécies, ele é eu digo que ele vai ser um paleontólogo, né? Ele também diz, de tanto que ele gosta de dinossauros. E aí o amiguinho virou pra ele e falou assim: Caio, eu tenho um dinossauro pra te vender. Ele é desse tamanho assim. E ele custa R$2. Aí ele veio: mamãe, eu quero comprar o dinossauro que o meu amigo tá vendendo. Eu falei: ué, o pai dele sabe que ele tá vendendo dinossauro? Por que ele não quer esse dinossauro mais? E aí nós conversamos. E aí eu falei: então você vai comprar com seu dinheiro. Ele foi, contou as moedinhas dele e ele comprou o dinossauro. Só que ele não viu o dinossauro. Por quê? O amigo deu um golpe nele. Só que eu falei tanto com ele. Falei: filho, você tem que ver o dinossauro primeiro. Você tem que conversar com o pai dele primeiro. Você tem que saber se realmente ele tá vendendo esse dinossauro. Você tem que saber como que é o dinossauro que você tá comprando. Você não pode comprar uma coisa se você não sabe como que é a coisa, meu filho. E ele ficou muito bravo comigo. Ele: não, mamãe, eu tô bravo com você. Você não sabe de nada. Eu acredito, eu confio no meu amigo. Ele foi comprar o dinossauro. O amigo dele sumiu. Levou os R$2 dele. No final das contas, eu permiti que isso acontecesse para ele entender que eu estava querendo o melhor dele. E assim acontece com a gente. Essa situação falou comigo. Deus falou comigo através dessa situação. Porque é assim que ele age na vida da gente. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que orar e pedir o discernimento. A gente tem que ouvir o que Deus tem a dizer pra gente de cada situação que a gente vai passar na nossa vida, né? E aí, às vezes a gente acha que tá fazendo certo, assim como Caio comprando o dinossauro dele. E aí a gente só vê que a gente fez a coisa errada depois que a gente já passou, depois que a gente não orou,
depois que a gente não se permitiu escutar a voz de Deus, depois que a gente quebrou a cara, né? Então, hoje, o meu aconselhamento é que vocês parem para escutar a voz de Deus. Se permitam tirar um tempo com Deus antes de tomar qualquer decisão na vida de vocês, desde as pequenas decisões às maiores. A gente tem muitas situações desafiadoras na nossa rotina, né? E que às vezes a gente quer resolver pelas nossas próprias mãos. Mas a gente é tão falho, a gente é tão fraco. A gente sempre tem que depender de Deus. Que sejamos, sim, cada vez mais dependentes do Senhor. E que sim, se for necessário, a gente passar por problemas, por provações, por situações, para que Ele fale conosco, que a gente passe. Mas que a gente não deixe de pedir que Ele nos dê força e sabedoria para enfrentar os desafios, né, do dia a dia. Por hoje é isso que eu queria falar com vocês, sobre as formas que Deus fala com a gente. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus fale com você, que fale muito com você. Deus te abençoe.